Jó, capítulo de número 42. Vocês encontraram? Por favor, queiram dizer amém. O texto diz assim, a minha tradução aqui é ACF. Então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quem é aquele, perguntaste, que sem conselho encobre, que sem conhecimento encobre conselho? Certamente falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim e que eu não compreendia. Escuta-me, dissestes, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Acabado o Senhor de dizer essas coisas a Jó, disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto com o meu servo Jó. Portanto tomai 7 novilhas e 7 carneiros, e de ao meu servo Jó ofereci holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, e eu aceitarei a sua oração, e não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Só até aqui. Eu prego a palavra do Senhor desde os 6 anos de idade. Fazem aproximadamente os 4 anos que eu parei de mudar o ofício um pouco da pregação. Eu parei de me ater só na pregação expositiva e comecei a tecer perfis biográficos de personagens bíblicos. Isso vai dar para nós uma visão mais ampla, mais profunda, uma amplitude maior sobre a história que nós lemos. Para essa noite eu queria convidar você para fazer uma pequena viagem numa história que às vezes não é tão falada assim na igreja, mas eu queria trazer ao seu coração um pensamento. A Bíblia Sagrada que nós carregamos, ela é dividida centralmente em 2 partes. A primeira parte é chamada de Antigo Testamento, a segunda parte Novo Testamento. Cada um tem suas classificações. O Antigo Testamento tem no mínimo 5 classificações. A primeira classificação do Antigo Testamento são 5 primeiros livros que nós chamamos de Pentateuco, que os judeus chamam de Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Verite e Milevarim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Após essa classificação virão a classificação dos livros históricos da Bíblia. O que são os livros históricos da Bíblia? É o início das civilizações, a priori das dinastias, a história dos reis, como foi fundamentado o seu governo, o tempo do governo, como ele governou, a maneira como governava. Após os livros históricos virão os livros poéticos da Bíblia Sagrada, que teologicamente são compostos por 5 livros: o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Depois virão profetas menores e profetas maiores. Eu faço sempre questão de falar isso para nós compreender que o livro de Jó faz parte dos livros poéticos da Bíblia Sagrada. E ele não só é um livro poético, para mim, é um livro que, para nós entendê-lo, nós precisamos compreender a essência do livro. Quem está falando no livro não é qualquer pessoa, são filósofos, homens letrados, doutos de um conhecimento acima de um QI normal. Quando a gente fala sobre Jó, e eu não quero me ater na conversa de Deus com Satanás, eu quero falar do ser humano Jó. Eu quero tratar da humanidade de Jó. Jó, como ser humano, a Bíblia vai catalogar algumas riquezas dele. E me permita aqui destacar algumas de suas riquezas. A primeira grande riqueza de Jó é o conhecimento. Se você se aprimorar no livro de Jó, você vai ver que Jó tinha uma sabedoria, era absurda. O texto vai dizer que quando Jó abria a boca para falar, os mais jovens colocavam a mão na frente dos lábios, a fim de que não saísse nem o suspiro, para que eles degustassem cada palavra que saía da boca do patriarca. A segunda grande riqueza de Jó é o fato de ele ter uma família, e uma família perfeita, diga-se de passagem. O texto diz que ele tinha 7 filhos. A tradição judaica diz que o número 7 é o número perfeito para as coisas criadas.
Logo, todo homem que tem um número 7 de filhos é um homem que a tradição judaica vai dar para ele o título de ter uma família perfeita, porque dentro de casa ele tem 7 filhos varões, tornando a casa dele uma família honrada, porque filho varão era ter uma honra dentro de casa. Ele não tinha só uma honra, ele tinha 7 filhos varões, ele tinha uma honra plena em casa. Como se não bastasse isso, ele tinha 3 filhas. Se a tradição judaica diz que eu ter um filho varão é uma honra, o que é ter uma filha menina? Ter uma filha menina, segundo a tradição judaica, é ter amor, é ser amado. Ele não tinha só uma, ele tinha 3. Então ele é um homem sábio, honrado, amado, tem uma família abençoada. Como se não bastasse tudo isso, as riquezas de Jó são catalogadas como um rebanho de 7.000 ovelhas. Da ovelha tudo se é aproveitado, a lã era usada para fazer tecido, a carne da ovelha era carne nobre. Os governantes da época paulatinamente comiam a carne de ovelha, sendo ela carne nobre. Uma ovelha por dia dava 2 litros de leite. Os chifres da ovelha eram usados para fazer receptáculos e buzinas. Além disso, a Bíblia vai dizer que ele tinha 3.000 camelos. O que era ter camelo na época antiga? O camelo, além de ser uma grande movimentação na área do turismo, da montaria, ele ainda era usado para levar cargas pesadas no deserto. A Bíblia vai dizer que ele tinha jumentas. Se o camelo era usado para levar a carga bruta, pesada, a jumenta era usado também como transporte de carga, mas uma carga um pouco mais leve. Após isso, a Bíblia vai dizer que ele tinha algumas juntas de bois. E quando a gente olha para juntas de bois, a gente consegue compreender que ele tinha alguns milhares de hectares de terra, porque na época de Jó, o boi era usado como um trator para arar terra, preparando ela para o cultivo e a semeadura. Dito tudo isso, a Bíblia ainda vai dizer que ele tinha servos ao seu dispor, como se não bastasse ser um homem amado, honrado, uma família perfeita e ter muitos comércios a seu dispor, ele tinha servos que estavam à sua disposição. Um livro mais antigo de um historiador judeu chamado Flávio Josefo diz que Jó tinha um clã de aproximadamente 2.000 servos que o serviam diariamente. Ter servo na época antiga era ter prestígio. Então vamos catalogar novamente. Ele era amado, honrado, sábio, inteligentíssimo, tinha uma família perfeita, muitos comércios e tinha um prestígio social. Quem olha para a vida de Jó, ele diz: ele tem tudo para dar certo, ele tem nada para dar errado. Quem olha para a vida de Jó diria: a vida dele é a vida que qualquer um de nós sonharia em ter. Mas como a vida às vezes nos prega algumas peças, e me permita falar isso de forma até um tanto quanto filosófica ou poética, um dia Jó está sentado olhando para toda a sua riqueza e penso eu, me permita pensar, depois de ter lavado seus pés com leite de cabra, porque numa época que não tinha Mary Kay nem Jequiti, as mulheres se banhavam com leite de cabra para esticar a pele. Jó tinha acabado de se banhar com leite de cabra, olhando para a sua riqueza. De repente vem um servo na sua direção. Olhe para mim, ele vem da frente. Esse servo está vindo com a roupa rasgada, quem sabe ensanguentado. Jó não entende nada quando ele vai levantar o servo de longe e grita: seu Jó, não precisa levantar, eu só vim trazer-te as boas diárias. Jó, olhando fito para ele, ele diz: eu estava tomando conta dos teus camelos no campo. De repente os caldeus se uniram em bandos, deram a mão nos teus camelos, mataram os teus servos ao fio da espada. Só eu sobrei para contar-te as novas. Quando esse está contando, vem um que está vindo desse lado de cá. Esse que está vindo desse lado não está com a roupa rasgada nem ensanguentada, quem sabe está com a roupa queimada, chamuscada de fogo. E quando vai se aproximando de Jó, Jó vai levantar para tentar entender o que está vendo. E ele diz: não precisa levantar, eu só vim trazer-te as boas diárias. Eu estava tomando conta das tuas ovelhas no campo, de repente fogo do céu desceu, queimou todas as tuas ovelhas, matou os teus servos. Só eu sobrei para contar-te as novas. Enquanto esse daqui está terminando, está vindo um desse lado de cá. Esse que está vindo desse lado de cá está com o olho roxo, a boca sangrando, quem sabe sem um par de sapato, ele fora espancado. E ele diz: eu estava no campo agora com os teus servos, tomando conta das jumentas, dos bois. Os povos do Oriente se uniram, vieram contra nós, roubaram os teus bois, levaram as jumentas, mataram os teus servos ao fio da espada.
Só eu sobrei para contar-te as novas. Enquanto esse está terminando, vem um daqui. Esse que está vindo daqui vem de casa. Era próximo, íntimo. E quando ele se aproxima de Jó, para esse Jó levanta. Ele olha para Jó e diz: seu Jó, eu só vim te trazer as boas do dia. Quais são? Você sabe que hoje é aniversário do teu filho primogênito. Ele estava dando uma festa, estava todo mundo lá na casa dele. De repente, quando o bolo entrou, que eles estavam cantando parabéns, a gente olhou, uma parede começou a rachar, ninguém entendeu nada. Um vento, um som de um vento. A gente olha para o outro lado, a outra parede começou a rachar. Quando a gente foi correr para a rua, a parede da frente estava caindo. Quando a gente foi correr para trás, a parede de trás estava caindo junto. Eu não sei como eu escapei, mas eu só vim te trazer as novas. Os teus 10 filhos morreram, teus servos morreram. Só eu sobrei para contar-te as novas. Nessa hora, Jó desmaia, e pudera. A história paralela diz que Jó desmaiou. Me permita dizer, eu estava no Rio Grande do Sul e eu vi a história de um pai que havia perdido um filho. Estávamos eu e minha esposa, recebemos o pastor Rodrigo, lá de São Leopoldo. Ele senta comigo e diz: pastor Evandro, eu perdi meu filho de 11 anos. Enquanto ele estava contando a história, eu tenho autismo grau leve, sou formado em psicanálise pastoral. E como eu sou formado na psicanálise pastoral, eu gosto muito de compreender a psicologia e tentar compreender a sensibilidade humana. Eu olhei para ele e perguntei: o que é que você sentiu quando você perdeu o seu filho? Ele disse para mim de contar o que sentiu. Eu preciso te contar o dia. Era um domingo como todos os outros domingos. A gente levantou, mas aquele domingo foi diferente. Nós almoçamos, estava todo mundo bem, tomamos banho na piscina, sorrimos, brincamos. Foi um domingo pleno de alegria. Final do dia era culto de Santa Ceia. Quando estava dando o horário do culto, eu olhei para os meus filhos e falei: vamos para o culto. Meu filho de 11 anos olhou para mim e disse: pai, deixa eu ficar na piscina um pouco mais, deixa eu ficar em casa hoje. Ele disse: o dia foi tão pleno que eu não pude me opor ao meu filho. Eu disse: pode ficar, eu vou junto com a tua mãe, com a tua irmã no culto. No final do culto volto para te buscar para jantar. Ele disse que foi no culto. Foi um daqueles cultos tremendos, um daqueles cultos que Deus, ele não te enche, ele te transborda. E quando ele está voltando para casa, ele diz que no ato de virar o carro para entrar, o controle acionou o portão. E quando o portão estava abrindo e o carro estava entrando, com o farol do carro, ele viu que tinha uma coisa caída no chão. Ele não conseguiu compreender o que era, mas quando estava se aproximando, uns 10 metros, ele notou que era o filho que estava caído no chão. Ele disse: Evandro, eu desci do carro em movimento, cheguei perto do meu filho. Quando eu toquei nele, eu fui arremessado 2 metros quase de distância. Eu não entendi porque eu fui arremessado. Eu cheguei um pouco mais perto do meu filho, com uma visão agora para tentar ver um diagnóstico, e vi que o pé do meu filho estava colado num fio desencapado do motor da piscina. Ele estava saindo com o corpo molhado. E quando ele pisou, um choque, o corpo do meu filho estava ali. Eu perguntei para ele: o que é que você sentiu? Ele, com lágrimas nos olhos, ainda com a dor do luto, disse: é como se alguém com as mãos abrisse a tua caixa torácica, arrancasse o teu coração, tirasse para fora, espremesse entre os dedos. Você sente a dor, mas não consegue morrer. Eu estou falando de um pai que perdeu um filho. Imagina um pai que numa hora só perdeu os 10. O que ele sentiu aqui é indizível, incalculável. Ele cai desmaiado. E quando cai desmaiado, ele volta do desmaio. E quando volta do desmaio, alguém diria, ele vai lamentar. Alguém diria, ele vai dizer que a vida é injusta. Ele levanta com 2 frases que eu queria desmistificar para nós dar o primeiro glória a Deus da noite. Ele levanta, solta o grito e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Segura para você dar um glória com mais graça. Quando ele fala nu saí do ventre da minha mãe, ele está falando de ovelha, ele está falando de jumento, ele está falando de camelo, ele está falando de boi. Ele está dizendo: quando eu nasci eu não tinha ovelha, quando eu nasci eu não tinha camelo, quando eu nasci eu não tinha boi, eu nasci nu.
As perdas do lado de fora não mudam quem eu sou do lado, segura do lado de dentro. Mas ele diz assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou, segura. Ele não está falando de jumento, ele não está falando de boi, ele não está falando de ovelha, ele está falando da prole reprodutora. Filhos são heranças do Senhor. Então quando ele diz o Senhor me deu, o Senhor tomou, ele está falando dos filhos. E aí ele termina a frase dizendo: não importa se foi perda do lado de fora ou se foi perda do lado de dentro, bendito seja o nome do Senhor. Ele fala isso, alguém diria: está doendo, mas não dá para piorar. Uma coceira aqui no braço, ele começa a coçar. Olhe para mim, estou contando a história, só estou contando a história. E quando ele começa a coçar, aquilo começa a lastrar na pele. A pele dele começou a ficar acinzentada, criar cascas, furúnculos, tumores purulentos começaram a estourar na pele. Ele não entende absolutamente o que está acontecendo. No afã de tentar coçar, as unhas começam a cair. Eu sei que durante muitos anos da sua vida você ouviu pregadores falar que Jó tinha lepra, e me permita dizer, se fosse lepra ainda era calculável. Lepra no Brasil é conhecida como hanseníase ou fogo selvagem. Jó não sofria de lepra. Uma junta de médicos norte-americanos pegaram o livro de Jó e começaram a ler as queixas dele. E quando começaram a ler as queixas dele, chegaram a um diagnóstico. O que Jó sofreu foi uma doença raríssima chamada furunculose estafilocócica generalizada. O que é furunculose estafilocócica generalizada? É um tipo de enfermidade que ataca os 3 sentidos do corpo. Ataca a pele, ataca os nervos, ataca os ossos. Vamos tentar entender o que ele fala? Ele diz assim no capítulo de número 30: a minha pele endurece, enegrece e cai. A pele dele está caindo. No capítulo de número 7 ele diz: o meu corpo está coberto de vermes. No capítulo de número 19 ele diz: os meus ossos é como se estivessem trincados e sendo moídos. No capítulo de número 16 ele diz: quando eu me deito no meu leito, porque quem está com uma dor incalculável, você quer entrar num processo de sono, porque o sono vai contrair a dor, vai reprimir a dor. Por isso um paciente toma morfina para entrar em estado de coma, para parar a dor. Jó diz: quando eu deito no meu leito, no meu sonho, eu tenho pesadelos com a dor que eu sinto. Até dormindo ele sente dor. A furunculose estafilocócica generalizada ataca as áreas do corpo onde tem cartilagens. A orelha facilmente foi removida, o nariz fora removido, as unhas caíram e agora ele não tem unha para se coçar. Ele pega um caco de telha e começa a coçar feridas. A furunculose estafilocócica generalizada atrofia os nervos. Ele sente cãibra até nos ossos. E tem gente que diz que está passando a prova de Jó. O cheiro de Jó é tão fétido, horrendo, terrível, tenebroso, insuportável, que as paredes da casa dele se entranharam com, me permita, sem sensacionalismo, a carniça que está exaurindo do corpo do patriarca, e os servos não querem mais ficar dentro da casa dele. A mulher dele vai chegar pertinho dele e vai dizer: dá o teu último culto a Deus e morre. Eu sei que na sua Bíblia está amaldiçoa o seu Deus e morre, mas a raiz, a tradição, diz que ela diz assim para ele: dá o teu último culto a Deus e morre. Por que ela fala isso? Te explico. Porque os personagens do Antigo Testamento não acreditavam, ou pelo menos não criam, nunca tinham ouvido falar de vida eterna.
Observe o que Davi fala: a minha alma não te louvará na sepultura. Observe a fala de Salomão: o que acontece aos animais, acontece aos homens. O que eles estão dizendo? Morreu, acabou. Aí a mulher dele vem dizendo, aliás, o conceito da vida eterna quem traz é Jesus. João capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes disso, não se fala de vida eterna. Então os personagens do Antigo Testamento pensavam: morreu, acabou. A mulher está dizendo: amaldiçoa o teu Deus e acaba com o teu sofrimento. Dá o teu último culto, acaba com essa dor. Aí ele levanta a cabeça, olha para ela e diz: e quem disse que eu quero morrer? Quando foi para receber o bem de Deus, eu recebi de braço aberto. Aí agora que o mal chegou, eu vou pedir a morte? Falas como louca, mulher. Todo mundo abandonou ele, a casa, e ele também. Ele sai de casa, e só para nós correr, porque para espremer o livro a gente precisaria de algumas horas aqui. Ele sai de casa, encontra um buraco na terra, 3 metros de profundidade, um monturo. O que é esse buraco? Onde eles depositavam o lixo. Ele entra dentro desse buraco, pega a cinza de carvão, joga para cima, para que a cinza caia nas suas feridas, a fim de que a cinza do carvão contraia o cheiro fétido que ele está. Sabe quem eram companheiros de Jó dentro daquele buraco? Olhe para mim: chacais, urubus, abutres estão rodeando, olhando para Jó como um cão olha para um frango, dizendo: estou esperando morrer para me deliciar com essa carne. Deixa eu colocar teu pé no chão, por favor, em nome de Jesus. A gente pensa que os personagens do Antigo Testamento sofreram de manhã, oraram de tarde e tiveram a vida mudada de noite. Não, senhores, não. Eu preciso colocar teu pé no chão, porque a gente olha para Jó e pensa que Jó sofreu tudo e não reclamou de nada. Eu queria que você lisse um dia o capítulo de número 3 do livro de Jó, quando Jó levanta a voz. E quando Jó levanta a voz, ele começa a ter queixas duríssimas. Aliás, o livro de Jó, existem 56 queixas duríssimas a Deus. 5 vezes você vai ver ele chorar, dizendo: os meus olhos estão inchados de chorar, com saudade daqueles que rodeavam a minha mesa. Ele está com saudade dos filhos. Olha o que ele diz no capítulo de número 3: seja amaldiçoado o dia que minha mãe falou, dei à luz a um varão, que o sol seja lhe retirado, que esse dia não haja no calendário, o dia que o joelho de minha mãe recebeu o meu corpo que lhe saía do ventre. Aí ele começa a olhar para Deus e ele diz o seguinte: porque o Senhor me deixou nascer, porque o Senhor não permitiu que minha mãe me abortasse, porque o Senhor não permitiu que ela me negasse o leite para que eu morresse de fome. No capítulo 7 ele diz: eu preferiria ser estrangulado vivo do que sofrer o que eu estou sofrendo. Jó olha para cima e diz: as flechas do Todo-Poderoso me transpassaram. Ele me vê como um inimigo. Ele não pôs um fórum para mim trazer a minha queixa, bem pelo contrário, quando eu procuro ele no norte, ele se esconde no sul, e quando eu vou para o sul, ele some, ele não fala comigo, mas eu sinto a dor das flechas dele que me transpassam. Ele me tem como inimigo. No capítulo 19 ele diz: ele me tirou a honra. Ainda no capítulo 19 ele diz: ele me tirou a esperança. Ainda no capítulo de número 19 ele diz: os meus chegados não me reconhecem mais. Ainda no capítulo 19 ele diz: os meus parentes me veem como estranho, os meus irmãos me reputam como um inimigo, até os pequeninos zombam de mim. Ele está dizendo: até as crianças olham para mim e diz: é um morto-vivo. Eu só vim te contar essa história. Lá está ele dentro daquele buraco, tem ninguém. O corpo dele entrando em estado de decomposição, com ele vivo, ele fazendo queixas a Deus.
A mulher não está perto dele, porque ele diz: o meu hálito se tornou fétido. Aquela que deitava ao meu lado, a mulher dele não quis ficar lá para ver ele morrer sozinho. Aí ele perdeu casa, empresa, servos, pessoas que o rodeavam, mas ele ainda tem amigos. E os amigos dele vão vir de longe. Parece até que vai terminar assim, né? Os amigos dele vêm de longe. A priori chega a 3 amigos. O primeiro amigo se chama Elifas. O segundo amigo chama Bildade. O terceiro amigo chama Zofar. Os amigos vêm. Cada amigo dele depois vai discursar num campo diferente. Um discursa no campo da sociologia, um no campo da filosofia e um no campo da religião. Mas me permita te mostrar a chegada deles. Está chegando Elifas, o temanita, da terra de Temã. Bildade, o naamatita. Para você ter noção, a terra de Temã era a terra da sabedoria. Quem sabe seja por isso que Abacuque disse: Deus vem de Temã, pela sabedoria do Todo-Poderoso. Ele vem de longe, é um homem sábio, inteligentíssimo. E quando eles ficam sabendo que o amigo dele está numa lamúria, eles vêm de longe para ver. Estão se aproximando, vendo a situação do patriarca, o texto vai dizer que eles não conseguem mais andar de pé. Eles rasgam a roupa, pegam a poeira do chão e jogam para cima. Isso aqui no Oriente, pegar poeira e jogar para cima na frente de uma pessoa é dizer: a tua dor me machucou também. Eu estou sentindo o que você está sentindo. Quando eles jogam poeira para cima, eles param na frente do patriarca, se assentam no chão. Olhe para mim, se assentam no chão. E por 7 dias, eles ficam sentados, olhando, sem falar nada. Por que é que eles estão quietos? Alguém diria: é pela gravidade da dor do que o patriarca está sentindo. Eles ficaram estupefatos com a situação e eles não conseguiram falar. Não, senhores, no Oriente existe uma ideia, uma teoria, que 7 dias ininterruptos de jejum total mudariam a vida de qualquer pessoa. Então eles estão sentados. Jejum total é jejum de comida, bebida, palavras, até necessidades fisiológicas. Você não pode levantar para fazer, tem que fazer ali. 7 dias eles estão sentados. E eu não sei você, mas esses caras se comportam como amigo, porque eles olham para Jó dizendo, sem palavras, mas a atitude, sentado em jejum, eles estão dizendo: Deus vai restaurar nosso amigo. Primeiro amigo, primeiro dia, vermes estão caminhando. E eles estão dizendo: Deus vai restaurar nosso amigo. Segundo dia, dentes estão caindo. Jó está cuspindo-lhe os dentes da boca. Ele disse: na minha boca, só as gengivas Deus guardou. Ele perdeu todos os dentes. Terceiro dia, os furúnculos estão se abrindo e os ossos já lhe estão à mostra. Quarto dia, é mais urubus voando. Quinto dia, cheiro fétido. Sexto dia, e eles ali de joelho dizendo: Deus vai mudar a história dele. Quando o 7º dia raiou e Jó continua podre, os amigos resolveram falar. Olhe para mim, por favor. Amigos. O primeiro amigo, Elifas, vai discursar no campo da religião. Elifas, no seu discurso, vai dizer: a frase de Elifas é a seguinte: você pecou, porque ao homem justo Deus não faria sofrer o que está sofrendo. Não, alguma coisa você fez. Você não deu esmola ao pobre, você sonegou imposto, olhou para uma virgem, cobiçou a mulher do próximo, você não deu guarida a um peregrino. Alguma coisa você fez. A um homem justo Deus não lhe faria sofrer o que está sofrendo. Algo você fez. Jó levanta a voz, e quando Jó vai dizer: eu não fiz nada, Elifas diz: cale a boca. Nada que você fale vai mudar o que eu estou vendo. Deus não seria injusto de fazer um homem justo sofrer. Olhe para mim, esse é o discurso da religião, um discurso ácido,
pesado, um discurso áspero, porque basta tu ter uma falta na tua casa, o religioso vai apontar o dedo e vai dizer, é pecado. Basta você ficar doente, o religioso vai apontar o dedo e vai dizer, está em pecado. Basta você não ter dinheiro para uma conta, o religioso vai dizer, nunca me enganou, tem pecado escondido. É que o religioso nunca leu Evangelho de João, capítulo de número 9, quando Jesus entrou numa festa e tinha um cego de nascença. Os religiosos vão olhar para Jesus e vão dizer, quem pecou, ele ou os pais dele, para ele nascer assim? Jesus diz, nem ele pecou, nem os pais dele, isso aconteceu com ele, para que a minha glória se manifestasse na vida dele. O que eu vim aqui foi para dizer para alguém, nem tudo é causa de pecado, nem tudo é fruto de pecado. Tem coisas que acontecem na nossa vida só para mostrar a grandeza do Deus que a gente serve e o que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Você entrou aqui com teu coração ferido, porque já não basta ferida, já não basta dor, já não basta perda, ainda tem dedo apontado para você dizendo, você nunca me enganou, eu sabia que tu estava escondido atrás da Bíblia, eu sabia que uma hora Deus ia te expor, aí o céu desceu aqui, através da minha boca para dizer, aquieta o teu coração e te acalma, há um tempo muito próximo, você vai ver o que eu tenho reservado para a tua vida. Discurso da religião. O religioso sempre vai dizer que está em pecado. O discurso de Elifas é ácido. E após Elifas discursar, vem o segundo. Esse segundo discurso, guarde-me o Senhor de gente assim. Bildade vai discursar. Ele discursa no campo da filosofia. O discurso de Bildade, se o de Elifas foi ácido, olhe para mim, deixa eu te contar o discurso do segundo amigo. Ele vai olhar para Jó e vai dizer, os teus filhos mereciam morrer. Eu estou falando que um amigo disse isso para outro amigo. Deus viu iniquidade em ti, e não querendo que você tivesse biografia e história na terra, Ele acabou com teus filhos para que você não tivesse descendência. Deus matou os teus filhos e a culpa é tua. Eu estou dizendo que um amigo disse isso para outro amigo. Repito, guarde-me o Senhor de pessoas assim. E só para nós reduzir um pouco, vamos para o discurso do terceiro amigo, porque o terceiro amigo, ele discursa no campo da sociologia, e como ser social produto do meio, ele diz o seguinte, tá bom Jó, tá bom, você está dizendo aí que você não sabe o que está acontecendo contigo, mas faz um negócio, olha ao teu redor, quem é que está aqui? Só nós, não é? Então faz o seguinte, morre logo, porque ninguém vai te visitar no velório, só sobrou a gente, você não tem mais ninguém do teu lado, cara. Quando ele tinha prestígio, a casa estava lotada. Quando ele tinha empresa, a casa estava cheia. Agora que ele está podre, os amigos sumiram como baratas. Jó olha para ele, quando vai abrir a boca, Jó começa a gritar no capítulo 16, calem a boca! Calem a boca, vocês são consoladores miseráveis, vocês só me acusam e não me deixam me defender. Os amigos, os três, eu tenho uma dinamite para explodir agora, os três se levantam, e quando se levantam, eles pegam um pó da terra, jogam para cima, você sabe o que é? Piedade. Mas após isso eles pegam o pó da terra e jogam na cabeça de Jó. Olhe para mim, pegar o pó da terra e jogar para cima é dizer, tenho piedade de ti. Mas no Oriente, pegar pó da terra e jogar na cabeça é dizer, mata logo, porque eu já estou enterrando. Quando
eles pegam um pó da terra, estou sentindo Deus e arrepiado, e jogam na cabeça de Jó. Jó levanta a cabeça e olha para os três e diz: ainda que ele me mate, nele eu esperaria, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Vai mais uma, porque há esperança para a árvore que foi plantada ao cheiro das águas. Se tiver raiz, ela voltará novamente. Oh, pegue a mão de quem está do teu lado, dá uma chacoalhada na mão dele e diz: está doendo, mas eu vou reagir. Está doendo, mas eu não me rendo. Eu não me rendo. Eu não me rendo. Tem alguém aqui que vai reagir e consegue dar um grito de glória no meio da dor? Joga a mão lá em cima, dá um grito de glória. Você não pode se render. Não dá o gostinho para esse fofoqueiro, não dá gostinho para esse caluniador, não dá gostinho para esse mentiroso. Levanta a cabeça a um Deus. Oh, malamacheia. Uou! Uou! Segura. O primeiro discursor, o segundo discursor, o terceiro discursor. Só que não contaram para nós que Jó tinha 4 amigos, porque o quarto amigo dele chega depois de todo mundo. O nome dele é Eliú, é o mais novo, vem de mais longe, demora um pouco mais para chegar. Quando ele chega, a ideia do Oriente é: quando o mais velho fala, o mais novo baixa a cabeça. Então ele ouve o discurso do primeiro, ouve o discurso do segundo, ouve o discurso do terceiro e ouve a queixa de Jó. Quando todo mundo se cala, ele diz: posso falar? Vão deixar ele falar. O discurso dele começa no capítulo de número 34. Ele levanta a cabeça, e eu gosto desse discurso, não sei vocês, mas ele levanta a cabeça e diz assim: eu estava aqui ouvindo vocês, tentando procurar alguma palavra de sabedoria, mas não encontrei. Eu ouvi vocês com as clãs brancas, antigos anciões, tentando encontrar vocês palavra de conhecimento, mas não achei. Porque esse aqui não vem discursar no social, nem no filosófico, e também na religião. Ele vem discursar no campo espiritual. Oh, meu Deus! Ele levanta a cabeça e diz: Elifas, você disse que ele pecou, por isso Deus está punindo ele. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tem razão. Bildade, você disse que Deus não queria que ele tivesse história na terra, por isso matou os filhos dele. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tem razão. Zofar, você falou que ele tem que morrer logo, porque ninguém vai estar aqui no velório dele. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tenha. Ele aponta o dedo para Jó e diz: você disse que não sabe porque tudo isso está acontecendo, porque Deus fez isso sem causa, você não está entendendo absolutamente nada. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tem. Não sei vocês. Os caras estão discutindo há mais de uma semana, e chega um, olha para os 4 e diz: quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tenha. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tenha. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tenha. Quem sabe tu tem razão, quem sabe tu não tenha. Aí quando ele termina o discurso, ele diz: se vocês têm razão ou não têm, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus sempre tem uma razão. Ele olha para eles e pergunta: você sabe como uma criança se forma no ventre? Ficou todo mundo quieto olhando para ele.
Você sabe como a geada se forma? Você sabe como a relva nasce da terra? Ele diz não. Aí ele diz: então, já que vocês não têm resposta para coisas simples, calem a boca. Porque quando você não tem o que falar, o segredo é entender que você não sabe de nada, mas Ele sabe o que está. Oh meu Deus! Eu não sei para quem, mas o Espírito de Deus está dizendo: você já falou demais, já se justificou demais, já tentou encontrar causa em tudo, já confessou pecado que tu nem cometeu para tentar parar essa dor, e agora que tu já falou demais, a fala de Deus para você é: fecha a boca. Fecha a boca, segura. Por que eu tenho que fechar a boca, pastor? Porque a boca de Deus só abre quando a boca do homem fecha. Fecha a boca. Fecha. Eu queria que você discretamente olhasse para quem está do teu lado e diga para ele: fecha a boca que tu já falou demais. Você já se justificou demais. Você está achando que vai resolver? Não resolve, meu filho. Fecha a boca, espera. A ordem de Deus não é anda, não é para, é espera. Fecha a boca. No ápice da sua dor, estou caminhando para finalizar aqui. No ápice da sua dor, Jó diz uma frase para Deus. Olha o que ele fala para Deus: se o Todo-Poderoso fosse meu igual, ele não me golpearia. Não, deixa eu te explicar isso aqui direito. Se o Todo-Poderoso fosse homem como eu duvido que ele me acertava. Jó está chamando Deus para o fight. Vem na mão que eu quero ver. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando está doendo, toma muito cuidado com o que você fala para Deus, porque Deus ouve. Aí chegamos no capítulo de número 38. Porque no capítulo de número 38, Deus resolveu descer. Vou falar de novo para ver se a DCA me alcança. Quando Elifas falou, Deus está quieto. Quando Bildade falou, Deus está quieto. Quando os servos falaram, Deus está quieto. Quando a mulher falou, Deus está quieto. Quando Jó falou, Deus está quieto. Agora que ninguém tem argumento, Deus diz: é minha hora de falar. Deus só fala quando você se cala. Ele desceu. E quando ele desceu, meu Deus, eu queria que você tivesse sensibilidade espiritual para pegar isso. O texto diz: veio o Senhor a Jó no meio de um redemoinho. Quando eu li esse texto, a minha mente bugou, porque eu fiquei pensando: Deus poderia vir na brisa suave igual veio para Elias. Deus poderia vir num terremoto, poderia mostrar: cheguei. Mas por que ele veio num redemoinho? Olhe para mim. Quando Jó perdeu a ovelha, ele está de pé. Quando perdeu o camelo, está de pé. Quando perdeu o boi, está de pé. Quando perdeu os jumentos, está de pé. Mas quando perdeu os filhos, sucumbiu. O que matou os filhos de Jó? Eu te explico. Olha o menino, os 4 cantos caíram, porque 4 ventos sopraram e derrubaram as 4 paredes. Vamos para a meteorologia. Quando 4 ventos se encontram, norte e sul, leste e oeste, o que acontece? Redemoinho. Deus vem falar com Jó no meio de um redemoinho. Pastor, por que veio falar com Jó no meio de um redemoinho? Isso é profundo demais, então pega. Porque a tua restauração vai acontecer a partir da tua dor mais profunda. Deus nunca vai usar grandemente o homem que ele não feriu profundamente. Primeiro ele te fere, depois ele te usa.
Eu queria que você me alcançasse. Jó não tem unha, não tem dente. O olho dele, a retina foi devorada pela furunculose estafilocócica generalizada. Ele está com o olho branco, não consegue enxergar. Aí Deus desceu, parou na frente dele e falou: levanta. É pele grudada nos ossos, desnutrido, podre, fétido, com fome, tremendo. Não me chamou? Levanta. Senhor, olha o meu estado. Não perguntei teu estado. Levanta. Eu só falo com quem se posiciona. Levanta. Ah, mas está doendo. Levanta. Tu não sabe o que está acontecendo na minha casa. Levanta. Tu não sabe o que me falaram ontem. Levanta. Prostrado tu não vence nada. Caído tu não vence nada. Levanta. Eu não sei para quem, mas o Espírito de Deus está dizendo: lambendo ferida, a tua vida não vai mudar. Então levanta. Olhando para o passado nada muda. Então levanta. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Te posiciona. Levanta. Fraco. Ele foi levantando. Botou a capa. Não conseguia nem parar de pé. Ele está assim. Aí Deus olha para ele. Não sei vocês, mas Deus tem um senso de humor incrível. Deus olha e diz: você não me chamou? O que está acontecendo? Na mão tu não aguenta. Mas já que tu é bom no argumento, vamos para uma batalha de intelecto. Eu pergunto, tu responde, pode ser? Eis-me aqui, Senhor. Deus olha para Jó e pergunta: onde tu estavas quando eu lancei o fundamento da terra? Me diz se tu tem inteligência. Qual foi a fita métrica que eu usei para medir o globo da terra? Diz para mim qual é a coluna invisível que sustenta a terra sobre o nada. Fala para mim qual é o pai da luz. Diz para mim qual foi o ventre que concebeu a geada. Fala para mim onde é que mora os trovões. Diz para mim aonde que se esconde a trovoada. 56 perguntas. Jó não tem resposta para nenhuma. Aí Deus diz: já que tu não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou aquele que chama os raios pelo nome. Eles se apresentam a mim dizendo: eis-me aqui. Eu sou aquele que ao som da minha voz as águas se formam, mas ao sopro da minha boca elas congelam. Eu sou aquele que media a terra com a minha mão. É eu que faço, é eu que desfaço. Eu mando, eu comando, eu restauro, eu abato, eu levanto. Deus está no controle. Quem pega essa palavra, dá um grito de glória. Uramana kandarama shandarabahaya. Ele está dizendo: tu te descontrola, mas eu estou no controle. Tu te descabela, mas eu estou no controle. Tu quer abandonar tudo, mas eu estou no controle. É eu que controlo tua casa, tua vida, tua família. Eu estou no controle.
Ele está no controle de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Ele está cuidando de ninguém vai morrer. Ele está cuidando de tudo. Ele põe tua emoção no lugar. Ele cuida da tua saúde. Ele cuida do que tu vai comer. Ele cuida do que tu vai vestir. Ele está te sustentando. Ele manda, ele comanda, ele desmanda. Ele está no controle. É ele quem guerreia a tua guerra. É ele quem compra o teu barulho. Ele está no controle de tudo. Eu estou finalizando aqui, mas olha para alguém aí. Diga, Deus está no controle de tudo, meu irmão. Diga. Ele manda em tudo, Ele comanda tudo. Ele está no controle de tudo. Quando Deus fala isso, Jó levanta, e aí ele diz assim: bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Quem é esse que sem conhecimento nenhum e cobre conselho? Certamente falei de coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, dissestes, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Calma. Se tu pegar, isso muda a tua vida. Porque quando ele diz, com os ouvidos eu ouvia, mas agora os meus olhos te veem, a furunculose estafilocócica generalizada derrete a retina. Ele não consegue enxergar. Como é que ele diz os meus olhos te veem? Pega isso, vai parecer filosófico, mas é profundo. Porque muitas vezes Deus precisa arrancar a minha vista para abrir minha visão. Por isso me abomino e me arrependo, pó e nas cinzas. Aí Deus diz, contigo está quase pronto. Agora eu preciso conversar com uma galera. Você pensou que iam falar o que falaram de você e Deus ia deixar impune? Você pensou que iam fazer o que fizeram com você e Deus ia ficar de braço cruzado? Tu não conhece o Deus que tu serve. Deus vai no cabeça. Elifas, quem mandou tu falar o que falou do meu servo Jó? Quando Elifas vai abrir a boca, Deus diz, tu é maluco, tu é louco. Tratou ele conforme a tua loucura. Agora, levanta. Pega 7 novilhos, 7 carneiros. Chama teus outros 2 amigos. Vão até Jó. Diante dele. Sacrifica os animais. Ele vai orar por vocês. Eu vou ouvir a oração dele. E não vou tratar vocês conforme a loucura de vocês. Oh my God. Eu tenho uma dinamite para estourar aqui que pode mudar a tua vida. Me permita aplicar de 2 maneiras. Quando Deus diz, vai lá e ele orará, eu já vou segurar a dinamite, mas deixa eu explodir essa bomba também. Ele orará por vós. Eu pergunto para você, você pediria oração para quem você gritou, está em pecado? Você pediria oração para quem falou, Deus matou os teus filhos e a culpa é tua? Você pediria oração para quem você disse, morre de uma vez? Deus é especialista em mudar o argumento das pessoas que te humilham. 7 novilhos, 7 carneiros. Estou finalizando aqui, meu tempo esgotou. 7 novilhos.
capítulo de número 20. O que tem em Êxodo 20? Construção do tabernáculo. Deus diz: o tabernáculo vai ser dividido em 3. E tem um homem que vai ser o meu representante aí. Esse homem vai ser meu representante e representante do povo. Quando eu quiser falar com o povo, é com esse homem que eu vou falar. Qual o trabalho desse homem? Quando o povo pecar, eles vão trazer um cordeiro. Esse homem vai sacrificar o cordeiro, colocar a mão sobre o cordeiro e dizer: Deus, repute a esse cordeiro a falha desse homem para que ele não morra. Lembra como é que era o nome desse homem? Sacerdote. Quando Deus diz para Elifas, Bildade e Zofar, Deus está dizendo: vai até Jó e sacrifica, ele orará por vós. Eu queria que tu pegasse isso. Deus está dizendo: Jó perdeu ovelha, Jó perdeu jumento, Jó perdeu camelo, Jó perdeu boi, Jó perdeu casa, mas tem uma coisa que ninguém tocou: no sacerdócio de Jó. Deus está dizendo: os bois foram embora, as ovelhas foram embora, os camelos foram embora, mas a unção ficou. Está sem saúde, mas é ungido. Está ferido, mas é ungido. Perdeu o carro, mas é ungido. A casa caiu, mas é ungido. Tá para nascer demônio macho no inferno para tocar na unção que Deus derramou na tua cabeça. Ninguém toca no teu sacerdócio. Ninguém toca. Ninguém toca. Eles podem falar mal, eles podem fazer cara feia, mas ninguém vai arrancar o título que Deus colocou. Eu posso estar ferido, mas eu ainda estou ungido. Eu posso ter perdido amigo, mas eu ainda estou ungido. Tem uma essência que emana. Fechei. Os amigos vêm, sacrifica, ele põe a mão, ele começa a orar. Ele não é hipócrita. Deus, abençoa os meus amigos, dá saúde para eles, guarda os filhos deles. Deus, não deixa eles sofrer o que eu estou sofrendo. Eu amo tanto eles. Perdoa eles pelo que eles falaram. Oh Deus, tem misericórdia deles. Enquanto ele está orando aqui, o texto diz para mim fechar: e o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Eu sou do sul, então eu tenho que fechar assim. Ele põe a mão. Enquanto ele está orando aqui, Deus vai tocar no rei do norte. O rei do norte vai ter um revertério, vai levantar e vai dizer: senti vontade de dar presente para alguém. O que tem sobrando aqui no meu reino? Alguém vai dizer: ovelha. Então pega 14 mil ovelhas, leva lá no Oriente e dá de presente para Jó. Mas Jó não morreu, não perguntei se está vivo ou está morto, só mandei tu entregar o presente, vai levar o presente. Enquanto esse aqui está dando presente, o rei do leste diz assim: senti vontade de dar presente para alguém. O que tem sobrando no meu reino? Tem camelo. Pega 6 mil camelos, leva lá no Oriente, dá de presente para Jó. O rei do oeste diz assim: senti vontade de presentear alguém. O que tem sobrando aqui? Alguém diz: jumento. Então pega 2 mil jumentas, leva para o Oriente, dá de presente para o meu amigo Jó. Aí o rei do sul, para não perder a fama do churrasco, vai dizer: senti vontade de dar presente para alguém. O que tem sobrando aqui? Boi. Pega 1000 juntas de boi, leva para o Oriente, dá de presente para o meu amigo Jó. Enquanto ele orava, Deus está movendo. Eu finalizo aqui e devolvo o microfone. Por que que Deus tem que mover assim? Porque quando a notícia ruim chegou, chegou dali, chegou daqui,
Chegou daqui, chegou daqui. Aí Deus me trouxe aqui para dizer: quando a restauração chegar, vai vir de lá, vai vir de lá, vai vir de lá, vai vir de lá. É um Deus que está dizendo: já que veio luta de todos os lados, se prepare, a bênção vai vir de todos os lados. Vem bênção do norte, vem bênção do sul, vem bênção do leste, vem bênção do oeste. Quem pega essa palavra, junta comigo, dá um pulo dessa cadeira aí, levanta a mão lá em cima e recebe essa palavra. Há um tempo de restauração para a sua vida. Quem pega, 30 segundos, vai, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca, abra a boca. Irmãos, valeu a pena você ter vindo aqui hoje? Que alimento, que palavra. O som tá maravilhoso agora, hein? Aleluia.